Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, era muito ausente naqueles dias. Não havia visão manifesta. Verso 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Verso 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Pronto, pode deixar no primeiro versículo, por favor? Como eu disse, Deus, ele por vezes, ele vai nos conduzir por caminhos aonde nós não entendemos. E muitas vezes esses caminhos vão entrar em conflito com o modo com que nós pensamos, com o modo com que nós vivemos e com o modo com que nós convivemos, como nós levamos a nossa vida. E tudo isso faz parte da nossa trajetória. Quando eu leio esse texto, e acerca desse texto o Senhor falava comigo, Deus disse: Vitor, todo mundo, inclusive Deus, ele tenta ou procura, Deus o faz, trabalha com um propósito. Porém, nós, seres humanos que somos falhos, nós buscamos trabalhar em cima de propósito e objetivo. E muitas vezes mesmo, nós queremos seguir caminhos, e esses caminhos que não agradam a Deus. Entrando aqui na palavra do Senhor, eu consigo aprender, e eu vejo justamente a trajetória desse moço chamado Samuel, e eu vejo aquilo que Deus ele quer fazer. Deus ele quer conduzir a nossa história por propósitos eternos. E muitas vezes isso não é possível por causa da nossa conduta. Nesses dias, eram dias onde o Senhor queria cumprir a promessa dele na vida do povo. Passam-se anos que Israel estava fora do Egito, passando pelo deserto e agora na terra prometida. E nesse período todo, Deus está trabalhando continuamente na vida do povo de Israel, continuamente pressionando e conduzindo para o centro da vontade dele. O interessante de nós entendermos é que Deus, ele trata forte demais o povo, para que o povo pudesse entender qual era a sua vontade. Nós vemos na história bíblica, depois que o povo entra na terra prometida, depois que Deus ele é fiel com o povo, nós temos 270 anos. 270 anos, onde continuamente Deus levanta uma pessoa para guiar o povo obedece e teme a Deus. E depois que esse homem morre, depois que essa mulher morre, o povo volta a fazer aquilo que agradava o seu próprio coração. O interessante disso é nós entendemos que quando não se tinha referência, cada um fazia como lhe agradara. E é esse justamente o perigo. Porque você imagina comigo, o mundo está como está. Imagina se a igreja do Senhor ainda não estivesse aqui na terra. Porque nós somos referência. Quando Jesus fala que nós somos sal e luz, é justamente isso, nós somos a diferença. Nós somos a diferença. E muitas vezes, isso não está atento ao nosso coração. Porque se a igreja se apaga da terra, não há mais esperança. Por isso que Deus continuamente, ele vai nos sacudir, ele vai nos levar para o centro da vontade dele. Então quando morria alguém, quando morria um líder, alguém que conduzia o povo, a Bíblia diz que o povo fazia conforme o seu coração. Cutuca esse irmão do seu lado aí, diga: não siga. Diga para ele: não siga o seu próprio entendimento. Siga a palavra de Deus. O caminho correto, a direção correta que nós temos que seguir é o caminho da palavra de Deus.
É isso que deve estar continuamente vivo dentro de nós. Porque enquanto a palavra está sendo escutada, enquanto a palavra está sendo vivida, a igreja do Senhor continua de pé. É essa palavra que nós temos que manter viva. Então, depois de um certo período, passados-se 14 juízes em Israel, a igreja do templo se encontra em um momento em que aparentemente não havia mais esperança. Para você entender melhor esse texto, eu vou te trazer algumas visões diferentes para que nós possamos chegar no final, para que nós consigamos entender aquilo que Deus quer fazer. O primeiro cenário que eu quero te trazer desses dias era o cenário de Israel. Como eu disse para vocês, Israel era a referência de Deus na terra. E não adianta você dizer para mim que você é imperfeito, mas Vitor, eu sou crente, mas eu sou imperfeito e as pessoas não me veem. Não, as pessoas te veem. De 100 pessoas, 99 verá o cristão e uma só se deparará direto com a Bíblia. Então você é uma grande referência. Você é uma grande referência aqui nessa terra. E a igreja de Israel se encontrava nesse tempo. O pecado predominava no reino de Israel. E infelizmente, como nós lemos ali, a palavra do Senhor e as visões não eram mais vivas naquele tempo. E nós sabemos que sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus, não tem como nós irmos por caminhos corretos. Porque por mais que doa, por mais que seja difícil, a gente sabe, nós que servimos a Deus, que nós fechamos os nossos olhos, que nós dobramos os nossos joelhos, e se Deus falou, pode passar o tempo que for, vai se cumprir. Nós sabemos. Agora, e quando não se tem mais o Senhor? Agora, e quando as promessas que Ele fez, parece que se findaram? Já se deparou com momentos assim na sua vida? Porque aparentemente você estava indo por caminhos retos, por caminhos certos, mas o seu coração já estava distante de Deus. E Deus essa noite, Ele quer falar com você que está aqui nesse lugar. Aonde está o teu coração? Porque como o pastor Everton disse, as promessas estão vivas. Só que as promessas só vão se cumprir na vida daqueles que se colocarem na brecha, se colocarem no centro da vontade de Deus. E esse povo se encontra assim, totalmente longe da vontade de Deus. A palavra visão havia desaparecido. Aparentemente as coisas eram belas, até que entrava-se no templo. Quando entrava-se no templo, nós temos um outro cenário agora. É olhando por dentro. E talvez você está aqui nessa noite, por fora, tudo certo, tudo jóia. Mas por dentro, o coração está quebrado. Por dentro, você sabe que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Mas por fora, está tudo certo. Aí a gente dá aquele sorriso amarelo, né? Para poder disfarçar. Porque só Deus sabe como é que está dentro. E eu digo para você, fica tranquilo, porque Deus sabe. Deus sabe. E agora, nós vemos para o lado de dentro do cenário. Quando nós olhamos para o povo de Israel, para o lado de dentro, nós vemos os filhos de Eli. Quando a Bíblia falava acerca dos filhos de Eli, a Bíblia dizia que eles eram como filhos de Belial. Eles eram como filhos da desobediência. Eles iam por caminhos incorretos. E aqui eu quero puxar um pouquinho a orelha dos jovens, porque eu também sou um jovem, então é para mim também. Muitas vezes o suficiente não é estarmos só na igreja, mas é nós seguirmos a vontade de Deus de maneira correta. Porque jovens, a nossa vida tem que estar em ascensão. Não importa quão pequeno seja o nosso começo, mas a nossa vida tem que estar em ascensão. E aparentemente nós pensamos que nós temos a vida inteira pela frente, então é tranquilo. A gente vai vivendo conforme a gente quer. E muitas vezes nós queremos ter o prazer sem carregar com o prazer a responsabilidade. E aqui que mora o grande problema. Porque todo prazer exige-se responsabilidade.
todo prazer. Por isso que Deus, ele não priva. Deus, ele diz, olha, eu quero fazer com vocês o certo no tempo certo. Por isso que Deus diz, olha, pode fazer, só tem que casar primeiro. Porque tem que se ter o prazer aclopado com a responsabilidade. Porque se eu não tenho a responsabilidade, como é que eu vou usufruir do resultado do prazer? Nós precisamos carregar conosco, gente, a responsabilidade. Deus nos amou muito, que deu o filho dele. Deus nos amou muito. E junto com o prazer desse amor, com o desfrute desse amor, nós precisamos carregar conosco a responsabilidade de ter a presença dele viva dentro de nós. Viva dentro de nós. E eles se encontravam desse jeito. A Bíblia vai dizer que eles tinham dificuldade de distinguir, de discernir a presença de Deus. E olha só o perigo que é isso. Olha só o perigo que é isso. O nosso Deus é um Deus extremamente sério. Um Deus de amor, um Deus de caráter. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, conhecendo aparentemente a Deus, mas nós não estamos percebendo aquilo que Deus ele quer fazer. Nós não estamos percebendo as direções que Deus ele quer conduzir, os caminhos que Deus quer nos envolver. E esse povo, principalmente esses jovens, se encontravam desse jeito. Eles não percebiam a presença de Deus. Aí nós agora caminhamos para outro cenário. Nós vemos quem estava à frente dessa igreja na época. Infelizmente nesse tempo onde o Senhor intervém, a Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli, além de não fazer aquilo que agradava a Deus, o sacerdote Eli agora, ele estava conduzindo seus filhos por caminhos incorretos. Quando Deus chama Samuel e Deus quer falar com Samuel, Deus diz que Eli tinha sido extremamente fora da vontade de Deus quando se tratava de corrigir os seus filhos. E quando ele foi corrigir os seus filhos, que a Bíblia traz referência, ele diz assim, olha, se um homem peca contra o outro homem, Deus é o juiz. E se o homem peca contra Deus, quem o defenderá? Quem o defenderá? E ali Deus começa a mover e a tratar aquele povo. Deus começa a fazer com que tudo aquilo que ele queria estabelecer fosse para o lugar correto. Porque entenda uma coisa, antes de Deus fazer e cumprir aquilo que ele quer na tua vida, primeiro ele vai tratar algumas coisas para que quando você receba aquilo que ele te der, você sabe o que fazer. Me explica melhor isso, Vitor. Aí nós continuamos. Nesse tempo, a igreja estava desse jeito. Os filhos de Eli estavam totalmente fora da presença de Deus. Obrigado, queridão. Os filhos de Eli estavam totalmente fora da presença de Deus. Até que veio uma mulher chamada Ana. E essa mulher é uma referência, e com ela eu aprendo demais. Nós temos o primeiro cenário, o cenário de Israel, onde aparentemente não havia mais esperança, onde aparentemente não havia mais jeito. E eu quero dizer para alguém que entrou aqui essa noite, se a sua vida se encontra desse jeito, se prepara, porque daqui a pouco eu venho te trazer uma boa notícia. Logo depois nós vemos o outro cenário. O outro cenário é a vida dos filhos de Eli sendo corrigidos e alinhados por Deus. Depois nós temos Eli sendo corrigido, sendo levado para o centro da vontade de Deus. Mas no meio disso tudo, nós vemos a mãe de Samuel. A história de Ana começa desse jeito. Imagina comigo, um homem chamado Elcana, ele casa com Penina e ele casa com Ana. Naquela época podia, né, para deixar claro. E Elcana, quando ele ia apresentar as suas duas esposas, uma delas era Elcana, ou melhor, uma delas era Penina, e Penina tinha muitos filhos. Automaticamente, uma mulher que tem muitos filhos, ela não tem mais, né, o corpo de quando ela não tinha nenhum filho. Ainda mais naquela época que não se tinha como tratar desse jeito.
Então, aparentemente, nos primeiros anos de casamento, Ana era a mulher que estava em destaque. É por isso que a Bíblia vai dizer que mesmo a Penina dando muitos filhos, Eucana fazia o quê? Eucana tinha como preferida a Ana, porque ele era totalmente por aquilo que ele via. Então, aparentemente, nos primeiros anos de casamento, as coisas estavam certas. Tudo caminhava conforme Ana gostava. A Ana era a prioridade. Chegava em casa, Eucana, quem era que recebia presentes? A Ana. E Penina vai se enchendo daquilo. Até que chega um momento em que Penina começa a cutucar a Ana, dizendo: olha, você está bem agora, mas os anos estão passando. E quem vai ser descendência a partir de você? Será que você vai poder ter filhos? Porque ela não podia. E aquilo começa a encher o coração de Ana, porque imagino eu que o sonho de toda mulher é poder ter filhos. E Ana começa a se deparar para a realidade dela, e ela entende que ela não tinha mais filhos, que ela não podia ter filhos, melhor dizendo. E quando Ana se depara com esse momento, ela começa a chegar no caminho de frustração na sua vida. E é aqui que Deus falou: Vitor, é para esse caminho que eu quero que você conduza a mensagem dessa noite. Porque quando aparentemente tudo está dando certo, é quando aparentemente as coisas estão indo muito bem, parece que Deus está comigo, as coisas estão fluindo, eu estou prosperando, aonde eu coloco a mão as coisas estão acontecendo. Olha só como eu tenho conseguido fazer e conquistar. Até que nós nos deparamos por momentos e fases da nossa vida que Deus diz: espera aí, porque a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Existem momentos que Deus, Ele vai nos parar para poder nos tratar e poder nos dar depois. Como é que você sabe disso, Vitor? Porque Ana, quando ela se depara com essa realidade, depois de chorar muito, o versículo 9 do capítulo 2 vai dizer assim, olha: e Ana, depois de chorar, se levantou. Tem problema chorar? Não. O problema é quando eu choro e eu fico deitado e sentado. Deus está dizendo para você nessa noite: olha, não basta só você chorar, não basta só você ficar aí, ó, no seu canto cru, triste, chateado. Deus está dizendo para você: ei, essa noite, sacode a poeira da tua vida aí, irmão. Pastoreio pessoal agora domingo, esquece as coisas que para trás ficam, levanta e ó, avante. Depois que ela levanta, porque também não é só levantar, a Bíblia vai dizer que ela vai até o tabernáculo. E ela vai, agora, depois de se levantar, dobrar o seu joelho. Porque Ana entende que por mais que fosse muito bom desabafar e contar para as pessoas, ela sabia que quem podia resolver mesmo era Deus. Então agora Ana para de chorar no lugar errado, e Ana vai lá falar com o próprio Deus, vai falar com quem resolve. Mas o interessante quando nós olhamos para Ana é que ela não fica lá um pouquinho, não, ela chega, ela grita: Deus eu quero, Deus eu quero. Se já não bastasse isso, daqui a pouco Ana já não tem mais voz para gritar, ela começa só a falar. Daqui a pouco, com o passar do tempo, Ana já não tinha mais voz, de tanto que ela clamou a Deus. Eu não tenho só que me levantar e ir para o lugar certo, como eu tenho que permanecer. Deus está dizendo para você essa noite: olha, eu sei que faz tempo que você tem buscado por isso. Eu sei que faz tempo que as coisas aparentemente não acontecem. Mas Deus está dizendo para você: fica só mais um pouquinho.
Permanece só mais um pouquinho. Insiste só mais um pouquinho. Porque se Deus falou, Ele irá cumprir. Imagina comigo, Deus que conhece passado, presente e futuro. E Ele promete algo concernente ao seu futuro. Você acha que vai ou não vai acontecer? Porém, nós precisamos entender que existe o processo daquilo que Deus quer fazer. E é o que Deus ele começa a fazer com Ana. Depois de chorar muito, depois de perseverar muito, aí a Bíblia diz que vem Eli. E quando Eli vem, pergunta a ela se ela está bêbada, e ela diz que não. Eli chega até ela, e ela diz: Senhor, eu queria poder ter um filho. E se eu tivesse esse filho, se Deus me desse esse filho, eu devolveria a ele. Deus ele espera isso de nós. Até que ponto Deus ele pode te abençoar e te prosperar, e ele saber que mesmo depois de te prosperar e te abençoar, ele pode pedir de volta. Por isso que Deus diz que ele recompensa e levanta aquele que é fiel no pouco. Por quê? Porque o que é fiel no pouco, quando ele tiver muito, ele não vai ter dificuldade de entregar. Ele não vai ter dificuldade. Agora, quando Deus nos dá no pouco, e nós somos fiéis, ele pode nos levantar. Agora, e quando não é fiel nem no pouco? Ana diz: olha, se eu receber, eu entregarei ao Senhor. O sacerdote, ele olha, a próxima vez, no próximo ano que você vir, você estará carregando o filho no seu colo. Passava-se o tempo, e Ana realmente teve o filho chamado Samuel. E quando Ana tem Samuel, nós nos deparamos com esse texto. E agora nós entramos com a vida desse moço. Como eu disse para vocês, o cenário de Israel era precário. O cenário da igreja da época era precário. Porém Deus levanta um jovem, levanta uma pessoa e o conduz até esse lugar, para que através dele Deus pudesse fazer algo. Aí o texto diz assim, olha: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Repetindo aqui, Deus, ele se importa muito com a sua aparência, mas principalmente ele está procurando e atento ao teu coração. Porque por mais que Samuel servisse perante Eli, quem ele servia mesmo era o Senhor. Então o coração de Samuel estava alinhado com Deus. Porém, ele servia alguém, mas o coração dele estava alinhado com o Senhor. E a palavra do Senhor era de pouca valia. Próximo versículo, por favor. Não havia visão, não havia palavra. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Verso 3. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo onde estava a arca de Deus. Olha só, naquele tempo existia o menorá, que era uma espécie de... Era uma espécie de... um negócio que tinha espécie de 7 luzes, assim, não tem como explicar. Mas essas luzes foram acendidas pelo próprio Deus. Então essas luzes, Deus disse que não poderia se apagar no templo. Não poderia. E quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos entender. Porque Deus está dizendo: olha, Samuel, você é responsável por permanecer, por fazer com que essa luz permaneça acesa. Essa luz não pode se apagar. Mas ao mesmo tempo que Deus está dizendo isso, Deus está dizendo: olha, Samuel, você é um milagre. E você sendo um milagre, eu te levantei para ser a salvação e a solução para o meio em que você está. Porque aquilo que Deus entregar nas tuas mãos, aquilo que Deus fazer na tua vida, tem que ser algo que vai gerar valia para a vida de outras pessoas. Não adianta eu esperar por mim mesmo resultado e coisas que aparentemente só vai vir para benefício meu. Então Deus começa a agitar todo aquele contexto para que algo pudesse acontecer em Israel. Por isso que eu falei que por vezes
Deus vai nos mover e vai nos conduzir por caminhos onde a vontade dele é o melhor lugar. E muitas vezes essa vontade não vai ser a nossa. Deus começa uma vida de tratamento. Deus começa um tempo de tratamento, até mesmo sobre a vida de Samuel. E o que é interessante é que a Bíblia vai dizer que sobre a vida de Samuel, ele começa a crescer diante de Deus e diante dos homens. E é esse o momento, o tempo que nós precisamos entender. Deus está prestes a levantar, a fazer na tua vida. Mas o mais importante, e eu te pergunto essa noite, como é que está a sua construção diante do Senhor? Deus essa manhã tratou o meu coração com relação a isso. Deus começou a tratar o meu coração com relação a isso. Porque Deus disse: Victor, muitas vezes nós nos deparamos com caminhos esse, em que as coisas parecem que não irão acontecer, porque nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer. E o nosso coração está desalinhado com a vontade dEle. Deus está te convidando essa noite para o tempo de você voltar. Voltar o que, Victor? Voltar a temê-lo. Voltar a obedecê-lo. Voltar a sua vida de dedicação ao Senhor. Voltar a tua vida de oração. É esse o caminho que Deus ele quer nos conduzir. Porque Deus ele vai poder fazer e realizar quando nós entendemos isso. Aparentemente, a palavra, de vez em quando, como essa noite, ela vem nos confrontando. E ela vem justamente para nos alinhar à vontade de Deus. Quando Deus quer fazer isso, Ele começa confrontando mesmo e nos ensinando que o melhor caminho é a vontade dEle. Como Deus fez com o jovem Samuel naquele tempo. Deus precisa tirar de um lugar, colocar no outro, para que as coisas aconteçam. E muitas vezes nós nos indagamos: Deus, o porquê que eu estou aqui? Deus, o porquê que o Senhor me colocou essa pessoa no meu caminho, no meu contexto? Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, se muitas vezes eu não entendo aquilo que o Senhor quer fazer? Porque Deus está tratando e nos conduzindo para a vontade dEle. E Deus começa a fazer isso sobre aquele povo. Nessa noite, eu quero que você entenda que Deus, Ele está nos conduzindo para um tempo onde nós dependeremos totalmente dEle. A prova disso foi o ano de 2020, onde nós entendemos que não tem mais a ver com aquilo que nós podemos fazer. Não tem mais a ver com aquilo que nós sabemos, com as nossas capacidades, com as nossas faculdades mentais. Não, nós precisamos depender totalmente e inteiramente de Deus. Porque quando nós começamos a fazer com as nossas próprias mãos, muitas vezes carregando o nome de Deus, as coisas podem até caminhar por um tempo, mas uma hora elas vão parar. E quando Deus parar, Deus estará dizendo: olha para trás, onde você me esqueceu. Fique de pé comigo nessa noite. É para esse caminho que o Senhor, Ele quer conduzir a sua igreja. Deus, Ele quer fazer sim grandes coisas. Deus, Ele quer sim realizar o projeto dEle na tua vida. Porém, para isso, nós precisamos entender que é um tempo onde nós, igreja, passaremos a depender totalmente dEle. Nós podemos fazer muito com as nossas mãos, mas nós nos tornamos limitados quando nós fazemos assim. Se você entrou aqui essa noite com o seu coração muitas vezes quebrado e sem entender o que está acontecendo, eu venho como um agente de Deus nessa noite te dizer que tudo isso está acontecendo porque você se esqueceu de quem é que conduz a tua vida. Você se esqueceu
de quem é que conduz a tua história. Então é nessa noite que Deus ele quer voltar a fazer aquilo que ele começou na tua vida. Se você parou o projeto que Deus queria para você, eu quero te dizer, meu irmão, Deus, ele quer voltar a fazer. Vitor, eu comecei, eu parei, e Deus, ele quer voltar a tratar o teu coração. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é o Deus que está aqui nesse lugar. E que sobre a vida do teu povo, Pai, o Senhor tem nos trazido entendimento, discernimento de que o Senhor pode. Nessa noite entrou muitas pessoas com o coração quebrado diante do Senhor, que não tem entendido, Pai, o porquê está assim. Essa noite é uma noite de quebrantamento diante do Senhor. Essa noite é uma noite de retorno, onde Deus ele quer tratar a tua história. Essa noite é uma noite onde Deus ele quer fazer de novo na tua vida. Você que adentrou essas portas e que não tem entendido, Deus está dizendo, olha, eu quero novamente ter o controle. Eu quero novamente estar no centro da tua vida. Eu quero novamente fazer as coisas acontecerem na tua história. Mas para isso eu preciso que você tenha um posicionamento, que o seu coração esteja alinhado comigo, manda te dizer o Senhor. Essa noite à frente eu quero convidar pessoas que entendeu que essa palavra é para você, que o seu coração tem estado desalinhado com o Senhor. Você não tem entendido e nem discernido aquilo que Deus ele está fazendo. Você não tem entendido por caminhos que Deus está te conduzindo. A sua indagação muitas vezes é por quê? E o Senhor quer falar e falou com você nessa noite. Deus está dizendo, ei, como Ana, permanece mais um pouquinho. Eu quero chamar aqui à frente você que Deus falou através dessa palavra. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus ele venha voltar a fazer aquilo que ele iniciou na tua história. Você que entendeu no teu coração, vem à frente. Deus ele quer voltar a ser agente da tua história. Deus ele quer voltar a cumprir as promessas que ele começou. Porque às vezes as circunstâncias nos fazem retroceder. Muitas vezes. E o Senhor está dizendo, olha, não é tempo de retroceder. É tempo de você se levantar e seguir avante para aquilo que eu te chamei. É tempo de nós voltarmos e seguirmos aquilo que Deus prometeu. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa noite, aquele que tem estado, Senhor, com o coração frio diante do Senhor, que parou no meio da caminhada, Pai, e que o coração está quebrado porque não tem interpretado aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu quero orar pedindo que o Teu Espírito agora conforte cada coração, Pai. Pessoas que estão em conflitos aqui nessa noite, Pai. Conflitos internos que ninguém aparentemente entende. Eu quero pedir, Pai, que nessa noite, através do Teu Espírito, o Senhor venha com conforto do alto. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, sobre cada coração nessa noite. Que o Senhor venha sim transformar, tocar e ser o agente do sobrenatural na vida deles. Jesus, enxuga
nossos corações. Tu és a resposta, Jesus. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle.